Olá, meus pequenos concurseiros, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, eu sou o professor Marcelo Braga. Vamos trabalhar juntos aí a disciplina de informática para concursos, ok? Bom, essa disciplina requer uma atenção muito voltada para uma palavra que eu sempre inicio com relação a essa disciplina, ok? Informática se resume numa única palavra, prática, ok, meu pequeno concurseiro? Então, nós temos que praticar e muito. Também trabalharemos muito essa parte de como analisar uma questão. Vocês vão ter que visualizar a hora que estiver lendo uma questão, aparecer na prova, começar a perceber alguns pontos específicos que os examinadores colocam nas questões que, de uma certa forma, vão fazer com que vocês, de imediato, observem e consigam direcionar para a alternativa correta. Então, eu sempre costumo falar da seguinte forma, que são pedras que os examinadores colocam nas questões. E o que são essas pedras? São simplesmente algumas palavras que são colocadas com relação a alguns assuntos específicos e que, se você encontrar essas palavras dentro do ambiente de uma questão, na hora que estiver interpretando a questão, você também tem a facilidade de saber já de imediato qual a alternativa que você vai marcar, ok, meu pequeno concurseiro? Então vamos lá, o que nós temos? Então, a disciplina Informática para Concurso, e vamos iniciar falando sobre os elementos do microcomputador. Vamos ver o que nós temos aí com relação a essa disciplina. E deixar bem claro também, ó, outra coisa que eu já estava esquecendo. Existe uma proporção que nós conversamos muito e que eu sempre passo para a maioria dos meus pequenos concurseiros, a proporção 20:1. Isso é importante, importantíssimo, ok? O que nós temos que fazer com relação a essa proporção de 20:1? São 80%, 20%. É claro que para você, meu pequeno concurseiro, vai ser disponibilizado material didático, apostila e da parte teórica, vamos se falar assim. E por que eu falo da parte teórica? Porque a parte prática, quando nós estivermos conversando sobre os aplicativos, o Word, o Writer, o Word que pertence ao pacote Office e o Writer que pertence ao pacote LibreOffice, a gente vai trabalhar um pouco essa prática, e essa parte não está na apostila. A parte teórica, sim, que envolve aí essa parte dos elementos do microcomputador, internet. Então, muita atenção com relação a essa situação. Então, deem uma lida na apostila antes de assistir a aula, ou seja, 80% do bom resultado da absorção do conteúdo depende de você, meu pequeno concurseiro. Contudo, eu ratifico e afirmo o seguinte, que os 20% que cabe a mim aqui, junto nessa nossa interação, vai ter um peso muito grande. Então, estude, leia a apostila, porque nós do Excelência Concurso, nós usamos justamente isso. Essa disciplina aqui, eu não estarei ensinando vocês a utilizar o Word, o Write, o Excel ou o Calc, não. Eu estou aqui justamente para que a gente tenha a melhor didática, a gente tenha a melhor possibilidade de passar para vocês o conteúdo de uma forma onde vocês possam ir direto à análise das questões, e com o que nós estamos passando para vocês aqui, vocês tenham, ou seja, consigam alcançar o objetivo. Qual que é o objetivo? Acertar a alternativa e marcar ela como sendo a correta na hora da prova. Então, muita atenção com relação a essa situação. Leiam, busquem, estudem e depois prestem atenção na aula, e posteriormente a gente vai conversar muito sobre esse assunto, ok, meu pequeno concurseiro? Então vamos lá. Então, elementos do microcomputador. O que nós temos aqui com relação aos elementos? Antes de nós falarmos dos elementos, claro, nós temos que falar do meio que nós utilizamos para poder acessar todas as informações, trocar e-mails, trocar informações através da internet. Nós temos que conversar sobre os equipamentos que nós utilizamos para trabalhar da seguinte forma. Então, o que nós temos? Nós temos aí os tipos de computadores. Então, são os equipamentos que nós utilizamos no dia a dia para acessar e trocar informação. Então, ó, máquinas que executam tarefas de acordo com o conjunto de instruções. Então, atenção para isso aqui, ó, conjunto de instruções. Então, o que são os conjuntos de instruções? São os programas, são os softwares. Então, muito cuidado com relação a isso daí. Então, ó, nós temos o desktop, que são os computadores de mesa. Nós temos os PDAs, atenção para a sigla, meu pequeno concurseiro, informática cai muita sigla. Então, vamos prestar atenção principalmente no significado dessas siglas. Então, ó, assistente digital pessoal, são os computadores de mão. Por que você colocou um telefone aí, Marcelo? Sim, o telefone ele pode ser considerado como um computador, ele pode ser considerado como uma máquina. E atenção para essa palavrinha que eu vou passar para vocês, daqui a pouco a gente vai escrever ali, ó, host. Atenção para essa palavra. O que é host, Marcelo?
Então, ó, qualquer equipamento, qualquer máquina que esteja conectada a uma rede, ok? Contudo, lembrando, nem todos os telefones são considerados como equipamentos que estejam conectados à internet, ou seja, um assistente digital pessoal. Depende muito da sua configuração, ok? Então vamos lá. Nós temos os tablets, os notebooks, e aqui nós não podemos deixar de falar para vocês que nós devemos colocar os ultras e os netbooks que estão nessa família aqui. E claro, aqui eu acho que na maioria dos concurseiros não tem o conhecimento, são os mainframes. Então o que são os mainframes? São computadores de grande porte, onde a maioria das empresas, grandes empresas, adquirem para armazenar um número muito grande de informação, ok? Então nós temos aí os tipos de computadores que são desktop, PDA, assistente digital pessoal, o tablet, o notebook e os mainframes, ok, meus pequenos concurseiros? Então, computadores. Agora sim, vamos falar um pouco sobre os elementos do microcomputador, que são dois, o hardware e o software, somente, ok? Então, ó, hardware e software. Vamos iniciar falando do hardware. Então, o que é o hardware? O hardware é a parte física da máquina. Tudo aquilo que você consegue tatear, tudo aquilo que você tem tato, ou seja, você conseguiu pegar, é considerado hardware. Classificação. O que nós temos com relação à classificação? Entrada e saída e armazenamento, ok? Bom, muita atenção também aqui com um ponto específico que a maioria dos examinadores costumam trabalhar na banca. O que é? Sempre leve em consideração a configuração padrão do computador. Ok, meu pequeno concurseiro? Como assim, Marcelo? Bom, um exemplo bem simples. Os ícones da área de trabalho. Nós conseguimos trabalhar e abrir os ícones da área de trabalho com 2 cliques na sua forma padrão. Ah, mas eu posso abrir com um clique. Sim, meu pequeno concurseiro, você consegue, só que após uma pequena configuração que você faz. É claro que quando se leva a configuração padrão de uma máquina, quando você adquire ele, você compra ela, quando você vai acessar os ícones da área de trabalho, ele vem configurado para 2 cliques. Então isso é uma configuração padrão. Por que eu passei isso para vocês? Porque aqui, ó, qual é o hardware padrão de entrada? Então, muito simples, o hardware padrão de entrada chama-se teclado. Saída, monitor, tá bom? Então, ó, teclado, hardware padrão de entrada, monitor, hardware padrão de saída, tá bom? E aqui nós temos os drive, ok? Ou seja, o drive de CD e o drive de DVD, que são os hardwares padrão de entrada e saída, tá bom? Bom, agora tomem cuidado que nós vamos ter que conversar, e é claro, não deixando esquecendo também os hardwares de armazenamento, tá bom? Agora o seguinte aqui, ó, muita atenção com relação aos termos técnicos, cuidado com relação a isso. Como assim, Marcelo? Olha aqui, ó, observação. Input, output, entrada e saída. In-out, entrada e saída. E I/O, entrada e saída. Muito cuidado com relação a essa situação, ok? E agora há pouco nós conversamos sobre os drive. Cuidado com relação a isso. Nós vamos passar aqui para o quadro e aí eu vou passar uma grande diferença com relação a um drive e uma outra palavra também que a gente só acrescenta um R no final e a gente precisa ter só uma atenção com relação a isso, ok? Então a gente vai passar ali para o quadro e eu vou passar para vocês o entendimento com relação a essas duas palavras, ok, meus pequenos concurseiros? Vamos aqui então. Então vamos lá, meus pequenos concurseiros. Então o que eu quero passar para vocês agora? Vejamos, eu tenho a seguinte situação. Então, ó, vejam, eu tenho drive, ok? E eu tenho driver. Então só acrescentei um R no final. O que eu quero passar para vocês com relação a essa situação? Mas já vamos fazer aqui uma pequena introduçãozinha ao Excel. Vejamos, ok? Vejam o que eu quero mostrar para vocês. Então eu tenho um sinal aqui, ó. O que significa esse pequeno sinal aqui, ó? Significa diferente. Então nós já estamos fazendo uma pequena introdução para o Excel, ok? Que nós vamos ver daqui a pouco quando nós estivermos falando dos aplicativos lá do Office. Então, tanto o Excel quanto o Calc, que faz parte do LibreOffice, também utiliza esse sinal, tá bom, gente? Então, ó, diferente. Então, ó, drive é diferente de driver. Nós acrescentamos o R. O que eu tenho? Então, ó, drive eu tenho hardware e driver eu tenho software. Então, aí está a pequena orientação que eu quero passar para vocês. Então, drive, parte física, e driver, acrescentando o R, parte lógica, hardware e software. Vamos voltar aqui novamente para a tela para que nós possamos prosseguir com relação a este assunto.
Bem, o que nós temos aqui, continuando então, gente, já aqui na tela, vejamos o seguinte. Então nós temos, com relação à classificação, nós temos que inserir também os drives do tipo de armazenamento. São aqueles drives que vão armazenar as informações, ok? Agora vejam só, de novo, outra orientação que nós temos que passar para vocês, meus pequenos concurseiros, é a seguinte. Muita atenção com relação aos termos técnicos que são utilizados nessa disciplina. Quais são os termos técnicos? São os termos em inglês. Então vejamos os termos, alguns termos em inglês para a parte de entrada e saída. Olha lá, input, output, in-out e I/O. A mesma coisa que entrada e saída, ok? Então, ó, input, output, in-out e I/O. Então, muita atenção com relação aos termos técnicos que nós utilizamos, que são utilizados também. Os examinadores podem utilizar muito esses termos em inglês na hora de se aplicar uma questão na hora da prova, correto? Bom, quais são os tipos de hardwares que nós temos? Nós temos os hardwares externos e os hardwares externos. E atenção ao seguinte, vamos falar aqui um pouco sobre os hardwares externos e cuidado com essa palavra que está aqui entre parênteses. Olha aqui, ó, periféricos. Então são periferia. São aqueles equipamentos que estão fora do gabinete, estão fora da parte interna do computador, ok? Então, ó, o que eu tenho que passar para vocês aqui, ó? Periferia são todos os equipamentos que estão fora. Então, ó, monitor, modem, gabinete ou unidade de sistema, mouse, caixa de som, impressora e teclado. Então, são alguns exemplos de periféricos que estão fora do computador. Agora, vocês prestaram atenção ao seguinte, que eu coloquei em letras garrafais aqui, ó, gabinete ou unidade de sistema. Meus pequenos concurseiros, cuidado, eu já vi concurseiro errar a questão por confundir gabinete ou unidade de sistema com CPU. CPU é diferente de gabinete ou unidade de sistema. Então, ó, CPU está dentro do gabinete ou unidade de sistema. CPU é unidade central de processamento. É o processador, é o cérebro da máquina. Então, daqui a um pouco mais na frente nós vamos já mostrar para vocês o que é a CPU. Então, cuidado, gabinete ou unidade de sistema não é a mesma coisa que CPU, ok? Então, muita atenção com relação a essa orientação. Bom, o que nós temos mais com relação a alguns pontos? Vamos verificar alguns equipamentos, alguns hardwares de periferia que tem alguns pontos específicos que nós precisamos passar, ok? Vamos verificar o hardware padrão de saída, que é o monitor. E aqui eu já venho para uma observação, ó. Monitor não grava nada, ele apenas apresenta informação para o usuário. Ah, Marcelo, mas essa informação que eu estou visualizando na tela, ela é armazenada onde? Onde que ela fica? É um tipo de memória que nós vamos falar já já. E aí é uma conversa entre essa memória, a placa de vídeo e o monitor. E eu vou explicar para vocês como é que isso funciona, correto? Bom, o que eu tenho que passar para vocês, que é um ponto importante que cai muito com relação ao concurso, com relação a este hardware. Ó, exibe informações visuais gráficas. Agora, há os tipos de monitores que nós temos com relação aos termos que são utilizados. Vejam aqui, ó. Tubo de raio catódico. Então, se caísse em uma questão, tubo de raio catódico, você poderia não entender o que ele estava falando. Ou muito menos a sigla. Preste atenção aqui, meu pequeno concurseiro. CRT. Tubo de raio catódico. Então, atenção. Ele poderia colocar uma questão para vocês na prova seguinte. Podemos afirmar que o periférico do tipo CRT é um hardware de alternativa A, entrada, B, saída, C, entrada ou saída e D, nenhuma das alternativas. E ficaria difícil para vocês identificar o que seria esse tipo de equipamento, esse tipo de hardware. Então, ó, CRT, tubo de raio catódico, correto? Olha o outro aqui, ó, display de cristal líquido. Se caísse LCD, tudo bem, já é um conhecimento geral, fica mais fácil. Mas display de cristal líquido, vocês têm que ficar atentos. Olha o LED também fica fácil. Mas vejam só, diodo emissor de luz. Se você caísse na prova diodo emissor de luz, também poderia criar um pouco de confusão, ok? E aqui nós temos o plasma. Então, são essas categorias que nós temos, essas características específicas com relação a esse periférico padrão de saída, tá? Agora, ó, vejam só, olha essa palavrinha aqui embaixo aqui, ó, monitor touchscreen, tela de toque. Meus pequenos concurseiros, a hora que na prova aparecer esta palavra, podem ter certeza de uma coisa, o monitor não mais será de entrada e saída, desculpa, não mais será de entrada.
eu confundi. Vejam só como é que são as coisas. Não será mais de saída. Cuidado, Marcelo, porque senão você passa a informação errada. Então, a hora que aparecer touchscreen, o monitor se torna de entrada e saída, meus pequenos concurseiros, ok? Então, tomem cuidado com relação a essas colocações que podem aparecer na hora da prova para vocês. Então, monitor, padrão de saída, a hora que apareceu a palavra touchscreen, entrada e saída. Ele se torna um hardware de entrada e saída. Por quê? Eu toquei na tela, a informação entrou e ela veio através do monitor também. Ok, meus pequenos concurseiros? Vamos ver o que nós temos aqui mais à frente. Olha o teclado. O teclado é simples também. É claro que é o hardware de entrada, padrão, mas o que eu quero passar para vocês com relação a esse periférico? Somente isso aqui, ó. Nós temos duas formas padrão do teclado, o ABNT e o ABNT2. É claro que o ABNT é a forma mais antiga e o ABNT2 é o atual que nós utilizamos. O que nós precisamos identificar para vocês? Os examinadores costumam cobrar o quê? Qual a diferença entre esses dois periféricos? Bem simples, o ABNT2 possui essa tecla aqui, ó, Alt GR, o ABNT não possui. E qual a função dessa tecla Alt GR? Fazer com que nós, usuários, possamos utilizar os caracteres especiais. Como assim, Marcelo? Então vejam aqui, ó, normal, Shift e Alt grau, o arroba. Eu posso utilizar o Alt grau para digitar o primeiro também. Antigamente, quando nós trabalhávamos com o teclado ABNT, nós pressionávamos a tecla Alt, mantinha a tecla Alt pressionada e utilizava o teclado numérico para poder identificar os caracteres especiais. Hoje, com o ABNT2, não. Nós apenas utilizamos a tecla Alt GR e procuramos os caracteres especiais no teclado e nós podemos trabalhar sem nenhum problema, ok? Vamos ver um outro periférico, que é a impressora. O que eu tenho que passar com relação à impressora? Então vejamos, os tipos de impressoras que nós temos: matricial, jato de tinta, laser e plotter. Vejam só, o que é plotter, Marcelo? Então são as impressoras de grande porte. São aquelas impressoras que nós utilizamos para imprimir plantas de residência, fazer impressão de plotagem, onde você vai adesivar algum tipo de uma forma maior. Então, ó, plotter, impressora de grande porte. Bom, o que nós temos que ter atenção com relação a esse periférico, que é um periférico de saída? Aqui, ó, unidades de medida. Cai bastante. O que nós temos que verificar com relação a isso? Quais são as unidades de medida de uma impressora? Então vejam só, eu tenho duas: resolução e velocidade. Então, quais são as unidades de medida de uma impressora? Resolução e velocidade. Como é que se mede a unidade de resolução? Como é que se mede a unidade de velocidade? Então, ó, resolução é medido em dpi. Nós temos aqui, ó, ok? Ou ponto por polegada. Desculpa, eu até já fui direto para o significado. Na prova para vocês pode aparecer DPI, olha a sigla, ou PPP, que é ponto por polegada. DPI do inglês e PPP do português. Ah, mas ele pode utilizar as duas situações, Marcelo? Pode, então fiquem atentos com relação a isso daí. Velocidade. Quais são as unidades de medida da velocidade? LPM, PPM e CPS. Viu aí, mais uma vez, sigla? Então, ó, LPM, linha por minuto. PPM, página por minuto. E CPS, caractere por segundo. Então, meus pequenos concurseiros, fiquem atentos com relação a essa situação. Siglas, muito cuidado, tá? A maioria dos examinadores na disciplina de informática costumam cobrar esse tipo de situação, ok? Bom, atenção aqui para uma observação com relação à impressora multifuncional. Impressora multifuncional, deixar bem claro, é hardware de entrada e saída. Então não esqueçam disso. Multifuncional, hardware de entrada e saída. Bom, então vamos aqui mais um periférico que nós temos, que é o scanner, tá bom? Então, ó, periférico de entrada, responsável por digitalizar imagens, fotos e textos impressos, tá bom? Então qual é a função dele? Ele pega através de um feixe de luz, busca a informação e traz para dentro do computador, ok? Bom, qual é a unidade de medida que nós temos aqui com relação ao scanner? DPI e PPI, então diferente lá da impressora. Agora um ponto específico que nós temos também, que é uma classificação específica com relação a um ponto que se aparece também nas questões quando os examinadores colocam em provas, ok, meus caros concurseiros? O que nós temos? Ó, OCR, reconhecimento óptico de caractere. O que é isso? Reconhece caracteres a partir de um arquivo de imagens ou mapa de bits.
foi a mesma coisa que eu expliquei agora há pouco, ou seja, a forma com que ele busca a informação e traz para dentro do computador. Agora não esqueçam, DPI ou PPP, ou PPI, PPP é lá da impressora, nesse caso DPI ou PPI, nós estamos falando das unidades de medida com relação ao scanner, ok, meus caros concurseiros? O que é que nós temos mais aqui? Vamos lá. Bom, saindo um pouco agora dos hardwares da periferia que estão fora do computador, da unidade, do gabinete ou unidade de sistema, vamos partir um pouco agora para dentro da máquina, ou seja, aqueles que estão dentro do gabinete ou unidade de sistema. Vejam que eu falei de uma forma um pouco mais simplificada, que senão é claro que nós temos N periféricos que nós utilizamos para poder trabalhar no uso do computador que estão fora do gabinete. Mas nós estamos focando aqui, meus pequenos concurseiros, naquelas pontos, naqueles hardwares que mais os examinadores cobram em concurso. Então, é por isso que a gente está focando muito com relação a esse ponto, e depois a gente vai, claro, discutir um pouco mais nas resoluções de questões, onde a gente pode aprimorar mais o que está sendo passado aqui. Então a gente vai trabalhar um pouco, não todos, porque são muitos, mas daí a gente passa aquelas orientações que mais os examinadores estão cobrando nas provas que vocês poderão vir a fazer, ok? Bom, então vamos aqui agora partir para dentro do computador. Vamos falar um pouco da placa-mãe. É claro que aqui a gente vai trabalhar algumas especificações, nós vamos trabalhar uma parte mais aprofundada. Lá no edital fala, conhecimentos básicos em informática. Então, vamos trabalhar um pouco superficial com relação a esse hardware interno. Então, vamos lá, placa-mãe. O que nós temos com relação à placa-mãe? Já inicio com o termo técnico. Olha aqui, ó, mainboard e motherboard. Então, se aparecer essas duas palavras, ele está fazendo referência à placa-mãe, correto? O que nós temos nessa estrutura que está sendo apresentado para vocês aqui, ó? Nós temos os barramentos, que eles podem ser externos e internos, ok? Nós temos também o chipset. Agora, ó, importantíssimo. Conjunto de chips é o principal componente da placa-mãe. Então, qual o principal componente da placa-mãe? Então, está aqui, ó, chipset, que são conjuntos de chips, ok? Então, ó, importantíssimo. Então, cuidado com relação a isso daqui. Bom, vamos verificar aqui com relação aos barramentos externos. Aí nós podemos falar com relação às portas, ok? Tá, então vamos começar aqui falando da PS2, que é a Personal System 2. Ah, Marcelo, mas não se usa mais a Personal System. Sim, não se usa, meus pequenos concurseiros, mas nós temos que ficar atentos. Que elas podem cair em concurso? Podem, sem nenhum problema. Então, ó, PS2, USB, 8P, 8C ou RJ45, tá? E a Fireware, a famosa aí, tá? Que são aí aquelas portas que nós utilizamos para conectar as câmeras. Qual é a diferença com relação às outras? Essas portas são portas de alta velocidade. Então, olha lá, a Fireware ou IEE, que pode aparecer na prova, são portas de alta velocidade. Então, o que acontece? Elas trocam informações de forma muito rápida, tá bom? PS2 eram utilizadas somente para teclado e mouse, para mais nada. Não tinha uma outra função que não fosse o teclado e mouse. E é claro, foram substituídas aí pelas portas USB, que aí foi o grande boom com relação ao uso de troca de informação, foi essa porta. Por quê? Porque ela utiliza energia elétrica, ok? Então já podemos falar que ela é uma porta do tipo flash, tá? Porque depende de energia elétrica. Olha essa dica aí, ó. É uma porta do tipo flash. Por quê? Depende e utiliza energia elétrica, tá bom? Plug and Play é uma porta que eu posso ligar e usar, diferente da PS2. A PS2 não. Não sei se alguém se recorda aí, se tem alguém que utilizou dessa época, mas para que eu conseguisse trocar um teclado ou um mouse que desse problema, eu tinha que desligar a máquina, substituir o periférico e depois ligar o computador para que o sistema operacional reconhecesse esse periférico. Então, aí está uma grande diferença entre as portas PS2 e USB. Hoje, a USB, nós não precisamos mais de ligar o computador. Você já pluga, conecta, você já está utilizando de imediato. Então, ó, Plug and Play, ligar e usar. E Hot Swap, troca quente. Por quê? Por causa da energia elétrica. Então, atenção para esses termos. Olha aqui, ó. Plug and Play, ligar e usar, e Hot Swap, troca quente. Fiquem atentos com relação a essa situação, tá? E as portas 8P, 8C ou RJ45, Marcelo? Então, ó, são as portas que os senhores utilizam para poder trabalhar a parte de conectividade, fazer a conexão com a internet. 8 pinos, 8 condutores. Então, cuidado com relação a isso daí, tá bom?
Então, ó, as RJs 45, correto? Vamos falar um pouquinho, vou pular aqui para o barramento interno, depois eu tenho que voltar aqui, porque a gente vai ali para o quadro, e eu preciso falar um pouco sobre a RJ45 para vocês aqui no quadro, porque nós temos uma outra também, RJ11, que a RJ11 a gente vai fazer um pouco de diferença, e eu quero passar a diferença com relação às duas, tá bom? Então vamos falar aqui de barramentos internos. Então o que nós temos com relação aos barramentos internos que esses examinadores costumam colocar nas provas para tentar pegar vocês na hora que vocês estão lá resolvendo a prova? Olha o nomezinho aqui, ó, slot. Termo técnico, não tem como falar outro. Então, o que são os slots? São os encaixes. Então, estão aqui, ó. Eu tenho os encaixes de memória, ok? Desculpa, eu tenho os encaixes de placas, eu tenho os encaixes de memória, eu tenho os encaixes do processador, eu tenho os encaixes do HD, ok? Da unidade C. Então, são o que? São encaixes. O que são os slots? São os slots de comunicação. O que eles fazem? Eles fazem a troca de informação entre as placas que estão conectadas à placa-mãe junto com eles. Então, os slots auxiliam na comunicação da placa-mãe com as placas que estão conectadas a eles, tá bom, gente? Então, essa é a função dos slots, tá bom? Tá. Vejam só o que nós temos mais aqui. Quais são os tipos de slots? Quais são os encaixes que nós utilizamos, que são utilizados nos computadores? Então são o tipo ISA, AGP, IDE, PCI, SCSI e SATA, tá bom? Então, ó, quais são os tipos de slots que podem aparecer numa questão na prova? Quais são os tipos de slots? ISA, AGP, IDE, PCI, SCSI e SATA, tá bom? Temos também aqui, ó, tipos que são utilizados com relação à forma de trabalho. Então, ó, são do tipo dado, endereço e controle, tá bom? Então, atenção com relação a isso daqui, ó. Os slots tem os tipos de dados, endereço e controle, tá bom, gente? Então, cuidado com relação a essa situação. Outra coisa aqui, ó, tipo da placa-mãe. Quais são os tipos de placa-mãe existente? Então, são do tipo on-board e do tipo off-board. On-board não se utiliza mais hoje. Todos os computadores que são adquiridos hoje possuem placa do tipo off-board. O que isso quer dizer, Marcelo? O que significa on e off? Significa o seguinte, meus pequenos concurseiros. As placas on, antigamente, o que acontecia? Uma placa de rede que eu iria inserir aqui no slot, ela vinha soldada à placa-mãe. Então, ou seja, dentro, on, conectado, soldada. Se desse problema em uma placa, eu teria que trocar a placa-mãe inteira. Hoje não, as placas offs, eu consigo trabalhar de forma aleatória. Eu posso inserir uma placa de rede, eu posso inserir uma placa de vídeo e elas não vêm soldadas à placa-mãe. Eu compro separadamente. Exemplo de uma placa off está aqui, ó, apresentada na imagem para vocês. Então, essa placa que eu estou passando para vocês aqui é uma placa do tipo off-board. Ou seja, eu posso montar a estrutura do meu computador através dela, conectando as outras placas nos slots de comunicação. Então aí que está a diferença entre on-board e off-board, ok? Então vamos lá, vamos para o quadro agora para que eu possa mostrar um pouco para vocês com relação ao RJ45 e o RJ11. Então aqui eu tenho um exemplo do RJ45, tá? Que é aquele plug transparente que nós utilizamos para poder fazer a conexão da internet, tá? Aqui eu tenho um tipo de conector do tipo Firewire e aqui o PS2. Mas vamos ver agora uma classificação específica com relação ao RJ45 e RJ11, ok? Então vamos para o quadro ali. Bom, então vamos lá, meus pequenos concurseiros, o que nós temos? Então, ó, eu acabei de falar para vocês lá com relação às portas do tipo RJ. Então eu tenho a porta do tipo RJ11 e a porta do tipo RJ45. Então são as portas que nós utilizamos para poder fazer a conectividade com a internet. Ah, mas RJ11 você conecta a internet, Marcelo? Sim, não sei se vocês lembram. Então vamos ver essas diferenças que nós temos aqui, ó. O que elas têm em comum? O que nós podemos passar para vocês? Pode muito bem cair uma prova. Então elas têm em comum o quê? A internet, ok? Então, ou seja, as duas portas são utilizadas para fazer conexão à internet. Bom, se eu falei que elas têm em comum a internet, eu posso falar também que elas têm em comum o quê? A linha telefônica, porque as duas utilizam a linha telefônica. Então vejam aqui os pontos semelhantes que nós temos com relação a RJ11 e RJ45. Posso também colocar como semelhança entre as duas a nossa rede
DWAP ou DIAL-WAP, porque é a rede que nós utilizamos para poder, a estrutura que está dentro do computador, que é utilizada para poder fazer a conexão à internet. Então, ó, são situações que são comuns às duas portas, RJ11 e RJ45. E o que nós temos de diferente? O que elas trabalham de forma diferente? Vamos lá. Então, o que nós temos? Ó, eu tenho a internet, RJ11, discada, internet, ADSL, ok? Que aí nós podemos falar também o que? Banda larga. E aqui, Marcelo, banda estreita. Então vocês estão vendo aí, meus concurseiros, somente com relação a RJ11 e RJ45, o que esses examinadores podem colocar em uma prova para vocês. E o mais interessante, o que eu vejo é o seguinte: vocês usam isso daqui e às vezes não conseguem fazer uma similaridade com relação ao que eu estou apresentando aqui. Então por isso que eu falo, informática é prática, vocês têm que prestar atenção no que vocês utilizam no dia a dia de vocês. Comecem a ter essa perceptividade, essa percepção quando vocês sentam em frente de uma máquina, para poder fazer uma análise mais acurada do que vocês vão utilizar a partir de agora. Porque muitas vezes, tudo que cai em uma prova, vocês usam no dia a dia de vocês e às vezes não conseguem prestar atenção. Então, muito cuidado com relação a isso. Vejam um ponto, não sou eu que estou falando. Se você procurar nas bibliografias que nós temos aí, somente isso aqui, ó, vejam, 30 minutos é o suficiente na frente de uma máquina para que vocês consigam pegar e absorver as informações com relação a essa disciplina. E principalmente, olha o que eu vou passar para vocês. Gente, se vocês prestarem atenção no que eu estou passando para vocês e praticarem na frente do computador, vocês vão ter uma absorção muito rápida da informação. Então, preste atenção na aula e depois pratiquem na frente do computador. Nesse momento nós estamos na parte teórica, mas vocês vão perceber, meus pequenos concurseiros, quando nós entrarmos na prática, que vai ser o uso dos aplicativos, dos programas, vocês vão ver que tudo é muito simples. Eu sempre falo, informática tudo é muito simples, apesar de que tem muito concurseiro que diz para mim que não, Marcelo, informática é difícil. Não é. Informática é prática e é muito simples, como eu estou mostrando para vocês. Vocês usam. Bom, o que nós temos mais com relação a essa situação? Então, ó, discada, banda estreita, ADSL e banda larga. Vejam só uma palavra aqui também. Já vamos fazer um conhecimento aqui, ó. Vejam, eu tenho a palavra ali internet, olha aqui, ó. E a palavra internet. Aí eu posso perguntar para vocês qual a diferença entre as duas palavras. Aí o concurseiro fala, é o I maiúsculo e I minúsculo. Ok, é a diferença. Então, mas a diferença principal entre as duas palavras é o seguinte, ó. Internet com I maiúsculo é a rede mundial, onde as informações estão inseridas, ok? Aonde tudo está alocado e nós vamos buscar para buscar essa informação e trazer para dentro da máquina. Então, quando eu trago, ó lá, quando eu trago, eu faço down, ou seja, eu estou trazendo de um computador servidor, de um que está na internet, um servidor na internet, trazendo para a minha máquina, que é a parte cliente, então down. E quando eu saio da minha máquina e mando para o computador servidor ou provedor, então eu estou fazendo o quê? Up. Então, ó, download e upload. Download, eu estou trazendo da internet, de um servidor existente na internet, para o meu computador. Do meu computador para a internet. Então, upload. Ah, não entendi. O que é upload? Gente, quando você manda um e-mail, o que você está fazendo? Ele vai para um computador servidor. Depois que chega esse computador servidor, o destinatário vai acessar a pasta de e-mail dele para poder mandar para o computador dele. Então, ele está tirando a informação de um computador servidor na internet e levando para o computador pessoal. Então, ó, upload e download. Bom, então, ó, tudo que está na rede mundial, internet com I maiúsculo. E internet com I minúsculo é o que? A rede por onde as informações trafegam, os meus pequenos concurseiros. Então, quando eu faço um download, quando sai do computador servidor e vem trafegando na internet para chegar na minha máquina, como é que isso acontece? Ela vem trafegando na rede internet com I minúsculo. Ou por um acaso, meus pequenos concurseiros, vocês achavam que quando vocês faziam um download, a informação vinha voando no limbo e depois entrava para dentro do computador de vocês. Não, isso não acontece. Então ela vem pela internet com I minúsculo, que é a rede com
por onde as informações trafegam, que é a internet com I minúsculo. Então, deixar bem claro com relação a isso daqui, ok? Meus pequenos concurseiros. Então, vamos voltar novamente ali para a tela, para que nós possamos dar continuidade ao nosso assunto, ok? Ok, então vamos lá. O que nós temos aqui para finalizar esse assunto com relação à placa-mãe? Bom, como eu falei, elas são do tipo on-board e off-board. Arquitetura. Quais são as arquiteturas que nós temos com relação à placa-mãe? AT e ATX. Então, as arquiteturas são utilizadas, são do tipo AT e ATX, ok? Bom, vamos agora para as memórias, tá, gente? Então, ó, muito cuidado com relação a esse assunto aqui. É claro, vocês estão percebendo aqui, as memórias, nós temos um conceito. Então, vejam o tamanho do conceito, é um pouco extenso, mas aqui eu quero passar para vocês o seguinte, vamos passar ali para o quadro novamente, e eu vou passar algumas dicas para vocês com relação às memórias, e depois a gente volta aqui para a tela. O que eu quero passar para vocês com relação a isso? A maioria dos examinadores, principalmente nas questões de informática, costumam colocar alguns pontos nas questões e que fazem com que vocês vão direto para a informação, a alternativa correta. O que são esses pontos? Eu sempre costumo dizer que são pequenas pedras, são palavras que eles colocam nas questões, que quando você encontra essas palavras nas questões, meus pequenos concurseiros, não tem como errar a alternativa. E vamos começar a passar isso para vocês aqui, porque o objetivo é esse, ou seja, o objetivo do nosso curso aqui, o objetivo da excelência, nós temos a didática e a preocupação de fazer com que vocês, a partir de uma análise de uma questão, possam chegar a uma alternativa correta de forma mais rápida. Então, essas pedras, essas palavras que são colocadas nas questões da disciplina de informática, não tem como vocês errarem. Ou seja, a partir do momento que vocês pegarem e prestarem atenção que do surgimento dessas palavras em algumas questões, vocês já têm condições de achar a alternativa correta de uma forma mais rápida. Então vamos ali para o quadro agora para que eu possa mostrar isso para vocês. Ok, então vamos lá, meus pequenos concurseiros. O que nós temos que falar com relação a essas pedras, que são as palavras que podem aparecer em algumas questões e que fazem com que vocês possam ir para uma alternativa mais rápida. Então vamos lá. Quais são as memórias que nós vamos falar agora? Claro, de novo, deixar bem claro, existe N memórias em um computador. Vamos trabalhar especificamente aquelas que eles cobram mais em concurso, ok? Então tá. Quais são? Então, ó, vamos falar a primeira. A RAM, a ROM, a cache ou cachê, ok? E nós temos também a memória virtual, correto? Então, o que nós temos que falar com relação a isso daqui, ó? Vamos deixar por último a virtual, porque a virtual ela é não tão complexa, mas precisa de uma atenção redobrada, tá bom? Então vamos lá, vejam o que eu quero passar para vocês, ó. Memória RAM, ela é do tipo o quê? Volátil. Olha essa pedra aí, volátil. Se eu posso dizer que ela é volátil, eu posso afirmar que ela é aleatória. O que é isso, Marcelo? Armazena informação de forma temporária, ok? Então, ó, a memória RAM armazena informação de forma temporária, ou seja, por um determinado período de tempo, ok? Podemos falar também que a memória RAM ela é do tipo de escrita e leitura, tá bom? Por que do tipo escrita e leitura? Porque ela recebe a informação e ela também passa a informação. Então o processador manda a informação para ela, ela recebe a informação e passa para um outro hardware. Um exemplo claro, não sei se vocês se recordaram que eu falei que o monitor ele não grava nada, não armazena nada, o monitor apenas apresenta. Como é que funciona isso? Aonde que a informação está armazenada, Marcelo? Está armazenada na memória RAM. Então se você está, por exemplo, nós estamos utilizando a apresentação no PowerPoint. Se eu desligar o computador nesse exato momento, quando eu ligá-lo novamente, aquela imagem que eu estava visualizando quando o computador foi desligado, vai aparecer para mim inicialmente quando eu ligar a máquina? Não, claro que não, meus pequenos concurseiros. Por quê? Porque a informação estava armazenada na memória RAM. Acabou a energia elétrica, ela devolveu a informação para o HD. E é assim que funciona. Então, ó, a memória RAM recebe a informação do processador, manda para a placa de vídeo e a placa de vídeo pede para ser apresentada no monitor. Então é assim que funciona, ok? Então, ó, ela é uma memória de escrita e leitura. Ela recebe a informação, emite essa informação, recebe e emite, ok? Bom, ela é do tipo também o que? A memória
principal do computador. Então a memória RAM é a memória principal do computador. Outra coisa que eu posso falar, ela é uma memória do tipo o quê? Síncrona. Ela é memória do tipo síncrona. Logo eu posso falar que ela é dinâmica. Então vejam só as pedras que podem aparecer numa prova para vocês, ou seja, numa questão. A hora que aparecerem essas palavras, não tem como errar uma alternativa, meus concurseiros. Então cuidado, atenção. Vamos começar a ter essa percepção com relação na hora de uma análise de uma questão, ok? Bom, o que nós temos mais com relação a memória RAM? Então, ela é volátil, ela é aleatória, ela não grava nada. Posso falar também que ela é uma memória do tipo flash, ok? Ela é uma memória do tipo flash. Por que ela é uma memória do tipo flash? Depende de energia elétrica, ok? Então, cuidado com relação a essa situação. Então, ó, ela é uma memória do tipo flash, tá bom? Então, ó, memória RAM. Agora vamos aqui, ó, memória ROM. Se a memória RAM ela é volátil, a memória ROM é não volátil, não aleatória, ok? Então, ó, a memória RAM ela é não volátil, não aleatória. Se a memória RAM ela é dinâmica, a memória ROM ela é o quê? Estática. Tá bom? Ela é estática. Outra coisa, ela é uma memória somente de leitura. Tá bom, gente? Então a memória ROM, ela é somente de leitura. Ela é armazenada dentro de um chip. Então ela só recebe, é startada para executar determinada informação e ela só apenas recebe e starta. Por que ela starta? Porque existe um pequeno programa dentro dela. Então qual é o nome desse programa? Então se aparecer em uma prova, em uma questão de uma prova, fiquem atentos, firmware. Então, firmware é o pequeno programa que está dentro da memória ROM, tá bom? Outra palavra aqui, ó, que é um termo técnico, é uma sigla. Olha aqui, BIOS. Então, a hora que aparecer esse termo técnico, essa sigla BIOS, pode ligar também direto para a memória ROM. O que é isso? Ó? Sistema básico de entrada e saída. Sistema básico de entrada e saída. Então, a hora que aparecer BIOS também, podem ligar direto à memória ROM. Outra coisa, ela é uma memória lenta, tá bom? Então, a gente tem que ficar atentos com relação a isso. Ela é uma memória lenta, tá bom? Ok? Bom, e aí a gente vem aonde? Para onde agora? A gente vem para a memória cache ou memória cachê. Então, o que nós temos? Olha só, não tem outra coisa para definir. Ela é veloz, tá? Ela é muito rápida. Outra coisa, podemos afirmar também que isso aqui, ó, ela é muito cara. Então, ela encarece muito o preço de um computador, ok? Então, ó, veloz e ela é muito cara. Ela possui uma outra característica que as outras memórias não têm. É a única memória que trabalha com nível. Como assim, Marcelo? Então, ó, a hora que aparecer L1, L2 e L3, nós estamos falando de níveis. Level 1, Level 2 e Level 3. Então, atenção para essa dica. Memória cache trabalha com níveis para poder dar mais dinamicidade com relação à celeridade das informações. Tá bom, gente? Ok? Outra dica. Memória cache, ela auxilia na comunicação entre o processador e a memória RAM, tá? Ó, memória cache auxilia na comunicação entre o processador e a memória RAM. Ela armazena as informações mais acessadas pelo processador ou também eles podem afirmar as informações mais acessadas pelo usuário. Logo, porque tudo que o usuário solicita passa pelo processador, meus pequenos concurseiros. Então é por isso que nós temos que ficar atentos com relação a isso. Então, ó, a memória cache auxilia na comunicação entre o processador e a memória RAM, armazena as informações mais acessadas pelo processador ou mais acessadas pelo usuário. Lembrando que ela armazena tudo ou somente uma parte. Ela pode armazenar toda a informação ou somente uma parte. Então, muito cuidado com relação a essa parte aqui, com relação ao processador. E é claro, se na prova aparecer esse aqui, ó, cache de disco, ele está fazendo referência
a uma memória cache, uma memória rápida, que está inserida no HD. Vai fazer com que haja uma celeridade nas buscas das informações que estão inseridas no HD. Então, ó, cache de disco é um tipo de memória cache que está inserida no HD. Tá bom, gente? Então, muito cuidado com relação a isso daqui. Vamos agora para a memória virtual. A dica que eu quero passar para vocês com relação à memória virtual é a seguinte. Olha só. Quem cria, por que cria e aonde cria. Então, de novo, ó. Quem cria, por que cria e aonde cria. Então, ó. Quem cria a memória virtual é o sistema operacional. Quando que ele cria a memória virtual? Quando a memória RAM está lenta, ou seja, quando a RAM estiver lenta. Então está aqui, ó. Quando a RAM estiver lenta ou quando ela estiver cheia, isso vai fazer com que haja um retardo na busca das informações. E aonde que a memória virtual ela é criada? Ela é criada no HD. Então, ó, quem cria? Sistema operacional. Porque quando a memória RAM estiver lenta, estiver muito cheia. Aonde que ela é criada? No HD. Acabou o uso dela, ela também acaba, tá bom? Ou seja, ela some. Então, atenção para os pontos principais, as pedras que podem aparecer em determinadas questões, que se vocês encontrarem essas pedras nas questões, gente, vocês podem ligar direto aos tipos de memória, tá bom? Então, ó, memória RAM, memória ROM, memória cache ou cachê e memória virtual. Então, esses são os tipos de memórias que mais caem em concurso.